Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imóvel Talks. Hoje nós vamos trazer um tema para vocês muito bacana. Vamos instigar vocês a pensarem sobre quais são as boas práticas de um corretor de imóveis. Basicamente, corretor de imóveis ou tirador de pedidos. Infelizmente, a gente vê pessoas não adotando boas práticas, mas a gente sabe que é um mercado que se profissionaliza cada vez mais. E nós vamos debater aqui boas práticas aí para esse profissional que é de suma importância para o mercado de investimentos em imóveis. Estamos aqui hoje com Guaraci Nakamura, na conexão Jacareí-BH com Marcela Cari e Fernando Meri. Galera, antes de darmos início, o que eu vou pedir para vocês? Ativem o sininho para semanalmente assistirem os episódios do Imóvel Talks e se inscrevam no canal do YouTube, gente. Senão, vão perder conteúdo de relevância. Mais do que isso, sigam o Imóvel Talks na rede vizinha, no Instagram. Combinado? Guaraci Nakamura, o homem que já revendeu aí, só nesse semestre eu sei que caiu, ó, muito imóvel aí que estava aí parado que você conseguiu colocar no mercado. Então você tem habilidades aí de vendas, você tem aí, inclusive, você é corretor imobiliário, e eu queria que você falasse, Guará, qual é a importância da atuação de um bom profissional hoje na venda dos seus imóveis e o que você vê de diferencial quando vai colocar um corretor de imóveis para trabalhar a sua carteira de imóveis? Perfeito. Ó, o ramo de corretagem, ele é realmente ele é muito fraco, assim, em termos de conhecimento. As pessoas parece que a impressão que a gente tem é que é um subemprego. A pessoa não deu certo em algum ramo, ela vira corretor, vira Uber, vira outras opções aí de que as pessoas falam assim: "Ah, não sei o que eu vou fazer, vou virar tal profissão". Infelizmente, o corretor tem muitas pessoas que recorreram a essa profissão por uma falta de uma outra carreira. E vou falando dos populares, que é o ramo que eu trabalho mais forte, quais são as características, assim, que independente se seja eu ou que eu procuro nas pessoas para atuar com corretagem popular? Primeiramente, a pessoa tem que ter um linguajar didático, tem que falar fácil com as pessoas. Quando a gente fala do faixa 1, 2, 3, do Minha Casa Minha Vida, tá falando de pessoas que ganham ali de 1 a 3 salários mínimos. Então, às vezes, são pessoas simples mesmo. É muito comum a gente se deparar com pessoas que nem são alfabetizadas, inclusive. Você tem que mandar mais áudio do que texto, né. Então, primeiramente, a pessoa tem que ter muita didática. Ela tem que conhecer muito bem o programa de financiamento, FGTS, conhecer a parte de burocracia, taxas envolvidas, porque as pessoas têm muito medo de serem passadas para trás, porque elas sabem que elas estão ali, têm uma instrução menor, às vezes, e elas ficam realmente receosas de serem passadas para trás. Então, uma das coisas que mais ajuda na venda popular é você se colocar, ter empatia pelo cliente, se colocar no lugar dele, ser muito didático, compartilhar muito conhecimento sobre todos os custos, processos envolvidos, né, falar todas as etapas que vão acontecer, porque a pessoa acha que vai falar assim: "Ah, comprei minha casa, onde que eu assino e posso entrar na casa?". Então ela realmente, às vezes, elas não conhecem, né, não sabem a complexidade que é todo o processo que envolve uma transferência imobiliária, uma transação imobiliária. Então, para mim, inicialmente, os pontos principais que eu diria é isso: é ser muito claro na comunicação, ser didático, ter empatia, porque o cliente do outro lado ele é muito simples, deixar realmente compartilhar até a informação de uma forma até visual, checklist, sabe, de forma visual, ou uma etapa como que vai ser o processo, compartilha, cria um fluxo numa fotinho e compartilha com o cliente, que às vezes isso pode ficar até mais fácil para ele, sabe, Pedrão? Guará, gostei de você falando comunicação clara e descrever todo o desembaraço para o seu cliente, porque para você pode ser a centésima, transação imobiliária, para a pessoa é aquele imóvel da vida dela, é uma transação, ela não está habituada com isso. Então, a gente tem que sim, focar nesses 2 pontos. E adorei na hora que você falou da analogia sobre subemprego, de parecer que o ser corretor hoje é uma opção, às vezes, de segundo plano. A pessoa não conseguiu dar certo em tal carreira que ela queria, deixa eu temporariamente eu ser corretor, deixa eu temporariamente ser Uber. Gente, infelizmente hoje acontece muito e isso denigre a classe de corretagem. Eu sou corretor, o Guará é corretor e a gente sofre isso, a gente vê
o pessoal às vezes metendo a pau nos corretores, e a gente sabe o tanto que um profissional bom é importante para vender os nossos imóveis, da gente investidor. A gente às vezes trabalha o imóvel fazendo anúncio particular, sim, mas a gente nunca deixa, tá, de colocar bons profissionais para trabalhar o nosso imóvel, porque ele ganha tempo, ele ganha, para a gente, por mais que ele tenha uma comissão, ele ganhando tempo para a gente, ele está trazendo mais dinheiro para a gente. Ele é um profissional essencial. Agora, precisa de conhecimento. Marcela, você hoje, você forma assessores. E eu vejo você cotidianamente falando assim: olha, você tem que aprender a como conquistar o cliente, você tem que aprender a como se comunicar com o cliente, você tem que saber como captar a lead, né? Esse mercado fala muito de lead ou o lead, realmente não sei aqui se é o pronome, se é masculino ou se é feminino. A gente tem que buscar conhecimento e para corretor de imóveis eu acredito que não seja diferente, né? Ele trabalha com prospecção de cliente, ele trabalha com prospecção de imóvel, ele tem que fazer o quê? Tráfego desse imóvel, teve que fazer aí um pitch de venda desse imóvel. Concorda comigo? Concordo. O corretor de imóveis, ele tem que entender qual que é o papel dele. É intermediação imobiliária. E o que que é intermediar? É conectar interesses. Ele tem que estar conectado com os interesses do comprador e do vendedor. E ambos são clientes dele. Isso é uma coisa muito importante que o corretor precisa ter em mente. Porque ele tem o cliente nas duas contas. Tanto o comprador é cliente dele, que é o que o Guará falou, né? O público que ele está atendendo, quem é que, para que ele está vendendo imóvel, quais são os desejos dessa pessoa que quer comprar esse imóvel. Mas também na outra ponta tem os interesses do vendedor. Qual é o valor de mercado que esse vendedor entende que aquele imóvel pega? Quais são as objeções, potenciais objeções que aquele imóvel pode apresentar? Ele precisa ter conhecimento para saber defender uma venda, alguma questão jurídica que apareça. Às vezes aparece uma certidão positiva de alguma ação judicial que ele já causa pânico no comprador. O corretor ele tem um papel importantíssimo de explicar que aquele vendedor, por exemplo, não é insolvente, ele tem um patrimônio muito grande. Você pega a declaração de imposto de renda, você consegue comprovar a solvência. O corretor, ele não pode ser que nem o Guará trouxe, é um ponto muito importante. Ele não pode trabalhar como se não dei certo em nada, vou ser corretor. Eu tenho que trabalhar com conhecimento. Se eu quero ser destaque e especializado em qualquer coisa que eu faça, eu tenho que saber o meu papel. E o papel do corretor é intermediar, conciliar interesses. E se ele não fizer isso, ele não vai se destacar e ele vai perder para aquele profissional que se capacita e consegue pegar esses resultados. Ô Marcela, e para conciliar interesses, para fazer essa intermediação, eu entendo que o corretor tem que ser um exímio negociador, né? E aí, puxando a bola para o Fernando, que é um negociador nato, Fernando, eu vejo você muitas vezes perdendo paciência justamente nesse ponto com corretores, aquele corretor travado, que ele não tenta buscar uma solução em conjunto para fechar o negócio. Conte pra gente aí como é que você passa aí com corretores parceiros, como é que você seleciona corretores parceiros, se tiver algum caso aí de negociação, conte pra gente. Cara, tem vários, mas antes aqui, até pegando o gancho de cada um de vocês falaram, principalmente vocês dois, que são os dois corretores, né? E conseguiram o Cresce aí provavelmente de meia hora. Por quê? Porque você já tem amplo conhecimento do mercado imobiliário, então com pouco tempo de estudo, qualquer pessoa consegue um Cresce. O que eu acho que já começa a questão do erro. Por quê? O corretor ele não exerce somente essa função, ele exerce a função de confiança das partes. E aí, hoje, por dezenas, centenas de negócios que a gente faz, o que, que você vê? O comprador, quando chega ali, ele adorou o imóvel. Olha, beleza, é isso aqui que eu quero. Vai assinar um contrato, o corretor não consegue explicar para ele qual é a função de uma escritura pública. Não consegue explicar para ele o que, que é um registro na matrícula do imóvel. Né? Então, ou seja, o cara chega ali e ele acha que o negócio está firmado e que tem fé pública depois que ele vai lá no cartório. O tabelião é que vai dar garantia para ele. E não o corretor esclarecendo para ele item a item do que ele está assinando. Num contrato de financiamento, você vai pegar lá, são 12 páginas, 13 páginas, frente e verso. Algum corretor chegou a falar, você tem alguma dúvida? Não, o valor da sua parcela é tal, o seu prazo é tal, e ok para o cara. Não é isso, então você tem que esclarecer, olha, esse contrato está te firmando por isso, está te firmando para aquilo, é isso, você quer seguir nesse caminho? São a questão, como a Marcela falou, a questão dos interesses. Então o cara, quando ele está trabalhando no mercado e é um mero tirador de pedido, o interesse dele não é em satisfazer nenhuma das partes, é na comissão.
E muitas das vezes o cara fica focado, e aí é o caso prático, né? Que é o cara que busca o quê? Você aceita a permuta? Claro que eu aceito. Então ele tá doido para fazer esse negócio porque ele pretende ganhar comissão dos dois lados. Ele quer ganhar 6 de um, 6 de outro. Quando a operação não comporta isso. Não é esse o objetivo do negócio que ele está fazendo. Né? Aí por que a gente fala, por exemplo, e todo mundo acha que é um dinheiro desperdiçado quando você para uma comissão de 6% para corretor? Por que acham isso? Porque ele faz todo mundo achar dessa forma. A comissão do corretor ela é estabelecida por lei, pela Edilpress de 6%, porque estabelece uma contrapartida. Cara, você vai dar toda a segurança, vai passar confiança para as partes, vai esclarecer o negócio, e isso serve para nível de futuro. Quantas não foram uma nem 10 ou mais que eu vendi de imóveis e que logo depois eu via ele de novo em leilão? Por quê? Porque o cara não esclareceu para o cara, você não tem condição de fazer esse negócio, isso vai te prejudicar. Né? Então, ou seja, o cara ele tem um único intuito de fazer ali aquela venda e às vezes ele bloqueia, ele segura o comprador, né? Ó, o interessado no imóvel, ele segura lá, não manda para a gente, perde venda às vezes. Não foi uma nem duas vezes que eu tive que assumir, e cara, vamos conversar, marca uma reunião todo mundo, eu vou fechar esse negócio. E aí você vai, explica por A mais B para o comprador, coisa que era função do corretor e ele não sabe fazer. Aí entra um papel que a gente sabe, né? Que ó, antigamente como é que funcionava? Todo mundo que quer comprar um imóvel procura um corretor de confiança e o corretor vai procurar um imóvel no seu perfil, do imóvel que você busca. Então era diferente, o corretor tinha cliente. Então o cliente era do corretor, não era do imóvel. Hoje, eles estão mais preocupados, inclusive é prática comum de imobiliárias, fazer captação de imóveis. Olha, eu quero fazer o cadastro do seu imóvel aqui. Cadastra, vai lá, o cara não sabe o seu nome, não sabe qual que é o seu imóvel, por quê? Porque ele cadastrou, se por acaso e quando acontecer uma venda nesse imóvel por meio daquela imobiliária, ele vai ganhar um percentual da venda, mesmo que ele só fez o cadastro. Então tem os captadores, esses são para mim os piores. Então eles preenchem em sistema, colocam lá e joga a isca lá e fica esperando algum dia aparecer alguém interessado. E aí às vezes alguém vem interessado pelo nosso imóvel e eles falam, não, tem o outro lá, ó e não sei o quê. Então, muitas das vezes, o que é uma prática mais condenável ainda, são pessoas que pegam imóveis bons, que valem 1 milhão, anuncia por 600, e aí depois fala, o cara vai, eu estou interessado nesse imóvel, esse já vendeu, mas eu tenho esse outro aqui. Então, ele usa o imóvel já negociado para poder captar novos interessados em outros negócios. Então, a criatividade do mercado imobiliário é muito grande, e assim, é obrigação nossa e é obrigação dos corretores sérios, dos corretores corretos, em combater essas práticas, que são práticas condenáveis, né? Que é o que atrapalha o mercado. Hoje em dia, você confia no tio da esquina, mas não confia no corretor. E quantas vezes a gente já não teve vendas no nosso imóvel que a gente tinha em Curitiba? Olha, não, o sinal do negócio tem que ficar com a imobiliária. Peraí, quem é imobiliária? Se a imobiliária fecha a porta só amanhã, eu vou fazer o que com o dinheiro? O negócio é fechado entre o comprador e o vendedor, né? Então, ou seja, é muito importante a gente tentar passar para cada um de vocês aqui, em qualquer momento, tentar passar para vocês aqui a todo momento o conceito do que é o mercado imobiliário, quais são os interesses envolvidos e é o momento que o corretor pega as partes na parte mais frágil. É o cara com desejo enorme de comprar e o vendedor com desejo enorme de vender. Então, ou seja, para ele deveria ser tudo fácil, mas ele aproveita essa fragilidade e consegue fazer anarquia e tudo. Ô, Fernando, perfeita essa colocação sua, gente, porque no final das contas, como a Marcela falou, o corretor é um intermediador. Tem duas partes ali, um interessado em vender, outro em comprar, doida para fechar um negócio, só que elas não se conhecem, elas não confiam uma na outra. Então, se o corretor age com ética, se ele age de forma correta, ele está ali para ser aquele elo de confiança na negociação. E, infelizmente, como às vezes o mercado está inundado de pessoas com más práticas, o Fernando citou uma, por exemplo, de garantir, primeiro de tudo, minha comissão, depois vocês se acertem aí. Você já começa com o pé esquerdo. Gente, o corretor ele tem que mostrar lá assim, ó, eu confio no vendedor, eu confio no comprador. Eu tô aqui, inclusive eu vou receber o meu aqui, ó, depois de pagar o sinal aqui bonitinho, de tal forma, para quê? Para eu participar do risco com vocês, para eu dar confiança para vocês. Essa é uma prática aí, por exemplo, que infelizmente
é tratada de forma horrível. Aí a gente já viu corretores tratando dessa forma com a gente e a gente perde a confiança na hora. Outro ponto que o Fernando falou, assim, que foi o captador. De fato, gente, tem que captar imóvel mesmo. Agora tem que captar o imóvel e fazer um bom trabalho. Hoje em dia, o que a gente vê é captador, assim que a gente faz um anúncio particular nosso do imóvel, você é inundado de captadores que ele simplesmente quer, me manda a foto do imóvel, eu nunca vou ir lá, eu vou divulgar e se um dia aparecer um interessado eu vou. Não, gente, capte sim, tá, imóveis, mas vai lá, faça um bom vídeo, faça um bom criativo, faça um tráfego pago, faça jus ali àquelas leads que vão vir. E não simplesmente capte e deixe o imóvel, faça um trabalho pouco para lá. É isso que a gente está querendo alertar vocês, tá? E aí a gente volta no papel do negociador também, que o Fernando ali trabalhou, de facilitar uma permuta, de facilitar ali a transação acontecer. Guará, no mundo pop, esse papel de conciliador, de facilitador na negociação, é importante também. Como é que é uma negociação no pop que tem que ter uma entrada ali que às vezes é difícil do comprador ter, de ter um custo registral que é difícil. Como é que é essa negociação, esse papel do facilitador aí no mundo pop? Perfeito. Antes de entrar na questão da negociação, eu queria também falar sobre um ponto que o corretor ele tem um papel muito interessante, né, como todo mundo aqui já disse, que é o de facilitador e de fazer a negociação acontecer. As pessoas os próprios corretores acham que a gente não quer pagar comissão, né, vou falar da minha experiência própria, eles falam assim: "Cara, ah não, pô, me paga quanto você cobra?" Ele já fica até com medo de falar que cobra 6%, 7%, falo: "Não, cara, eu cobro 5%." Ele até abaixa, ele queria cobrar 6, mas ele fala que cobra 5, com medo de perder até a intermediação. E eu tenho uma prática meio contrária a isso. Eu costumo pagar mais do que o mercado paga, por quê? O corretor normalmente ele vai estar trabalhando com 20, 30 imóveis ou com o máximo de imóveis que ele puder, correto? E por qual que vai ser a motivação de trabalhar nele se você estiver tentando minimizar, desqualificar o trabalho dele? Não, você aceita 4%, 5%? E eu vejo pessoas, alunos nossos, nas comunidades tentando com essa prática. Eu já falo o contrário, cara, eu te pago 7%, 6%, 8%, tudo vai depender da liquidez do imóvel. Eu quero que você trabalhe efetivamente no meu imóvel. Então, e se você vender mais rápido, em um mês, eu ainda te pago 1% a mais. Então, eu tenho uma prática de remunerar bem quem nos ajuda, porque eu gosto. Qual que é o departamento mais importante ou o setor mais importante de toda empresa, Pedrão? Venda, Vendas, cara. venda. Não existe faturamento sem vendas. Então, a gente tem que, né, reconhecer e recompensar o vendedor de uma forma melhor. Voltando para a questão da negociação, o que falta realmente para os corredores é esse jogo de cintura que a gente tem falado, certo? Que é o quê? Quantas vezes já me retornou e falou: "Guaraci, o cliente não quer". Por quê? Não, ele não gostou muito daquele revestimento, ele não gostou, ele achou que sabe, o muro tá muito baixo, fica perigoso. Falei: "Não, cara". E tanto que qual que é a prática que eu tenho em relação até à negociação quando eu não estou envolvido? Já vou entrar quando eu estou envolvido. Quando eu não estou envolvido, eu sempre falo: "Quando o cliente estiver visitando a casa, me fala, pergunta para ele o que você gostou e o que você não gostou e me reporta, por favor. Porque o que não gostou, eu vou avaliar se é possível da gente ajustar. Como o Fernando falou ali, que o Fernando é um cara que faz muito isso, de ajustar ali o cenário por uma permuta, né, que é muito comum no alto padrão. No popular não tem muito essa questão de permuta, mas às vezes tem muita questão de negociação, de entrada mais facilitada, de facilitar a entrada da pessoa, de repente analisar, de eu parcelar a documentação, de eu assumir alguns compromissos que inicialmente eram compromissos do cliente, financeiro do cliente, mas eu vou lá e assumo. Então, para ter essa efetuar uma transação imobiliária, é muito importante ter um jogo de cintura e o corretor não tentar ser herói e tentar atuar sozinho. Ele tem que estar muito próximo do proprietário, porque às vezes um pequeno detalhe pode ajudar nessa concretização. Perfeito, Guará, você tocou num ponto importante que é identificar objeções dos interessados ao imóvel. É um papel importantíssimo do corretor, é ele que está acompanhando a visita, ele tem que identificar. A gente já viu, por exemplo, objeções de chegar e falar assim: ah, não tem ar-condicionado. Gente, isso é problema? Vira e fala assim, ó, corretor gira e fala assim, ó, vou ver com o proprietário se a gente já se entrega o imóvel
com o ar-condicionado incluído, se for o caso. Porque às vezes não é só uma questão de custo, às vezes o interessado está lá com medo do condomínio não permitir a instalação do ar-condicionado, etc. Então você vai lá e toca nesse ponto e tira a objeção da pessoa. A questão de trabalhar também a venda, você falou perfeito, Guará. A questão de, poxa, o corretor fica envergonhado de cobrar comissão, sendo que a gente às vezes está aqui feliz de pagar comissão para ele, inclusive está incentivando a pagar comissão. Eu também penso assim, em vez de. Tem gente que trabalha com exclusividade. Não sei, Marcelo e Fernando aí, se tem muitos pedidos de exclusividade. Mas a exclusividade, se você não conhece ainda o corretor, você talvez vai ficar refém de um mau profissional. É muito melhor você incentivar ele e falar assim: olha, se você vender em 1, 2 meses, eu não vou te pagar 5, 6%, eu vou te pagar 8%, 10%. É uma forma de você fazer o corretor trabalhar melhor o seu imóvel dentro da carteira de 50, 100 imóveis que ele tem. Marcela, como que você, que já vendeu vários imóveis, trabalha essa seleção de corretores? Como é que você faz ali controle com os corretores desse feedback? Como é que você incentiva eles a trabalharem melhor os seus imóveis? Então, eu não dou exclusividade para nenhum deles. Exclusividade é uma coisa que eu não dou, porque eu acho que ele acaba, a gente fica refém daquele corretor e a gente nem tem noção da modus operandi dele, como ele efetivamente trabalha. O que eu sempre negocio com ele é mais ou menos a linha que o Guará faz, de incentivá-lo mesmo. Se você conseguir vender elas, a gente consegue fazer alguma negociação. Mas eu acho que o que é mais importante do corretor, que a gente sente prazer de fazer negócio com ele e inclusive pagar mais para ele, é quando ele traz a operação para a gente e ele sabe conciliar os interesses, inclusive os nossos. Porque eles iam assim, o imóvel está 1.400, o cliente ofereceu 1 milhão. Tá bom, mas o que a gente vai conseguir fazer nessa jogada de números para eu diminuir no meu resultado da operação 400 mil reais? Porque a gente anunciou para 1.400. Como é que são os interesses? Vai vir à vista? Vai ser parcelado? Vai ser financiado? O que vai ser? Você vai diminuir sua comissão? Você vai trazer algum modo diferente da gente fazer? Vai para alguma pergunta? O que vai vir? O que vai trazer para conciliar os interesses? E isso quando o corretor vem com essa habilidade de negociar com a gente, trazendo inclusive soluções para a gente, esse corretor, sim, para mim é um corretor que merece estar na minha carteira de corretores com estrelinha, sabe? Porque os corretores, na maioria das vezes, a gente tem que ensinar eles o trabalho deles, a gente tem que voltar e falar, pô, você tá me falando para eu diminuir 400 mil no meu preço, sendo que eu não vou vender, você está preocupado com o seu resultado, que é o que o Fernando falou, e você também, Pedro, falar. O corretor tem que estar preocupado com a carteira dele, no dinheiro que vai entrar no bolso dele, e não com o bem-estar de todo mundo na operação, inclusive o resultado dele. Eu, essa semana, estou negociando uma operação e o corretor falou assim para mim, ó, é 1 milhão na mão de vocês. Só que eu não vou falar para vocês para poder eu vou vender o imóvel. Então não tem negócio, amigo. Eu preciso saber, o negócio é meu, eu quero 1 milhão na minha mão, você está mandando eu diminuir 50 mil reais do que eu queria na minha mão, baseado no quê? Então o comprador vai ser responsável por pagar sua comissão? Quanto que é esse número? A escritura vai ser por quando? Eu não vou passar a escritura maior, se vai ficar dinheiro com você. Como é que vai funcionar isso? Então, assim, o corretor tem que entender os interesses das partes para poder viabilizar o negócio e esse corretor sim ser estimulado. O corretor que esconde números, quer receber por fora, eu sei lá se ele vai querer receber daqui, de lá, às vezes é uma negociação meio truncada. Então a gente quer que os corretores trabalhem com clareza, não só com o comprador, uma linguagem que o comprador entende, como também conciliando os interesses de todo mundo. Então eu gosto de corretores que atuam de forma a conciliar os interesses. Esse sim, eu quero sempre negociar com eles. E antes de eu ir para a parte da exclusividade, me lembra depois, eu vou pegar esse gancho da Marcela sobre a questão. Eu quero ver se a exclusividade do Fernando é só para a esposa, para Kelly, ou se ele oferece exclusividade para corretores também. Vou falar primeiro da exclusividade aqui. Já tentei diversas vezes passar imóvel por exclusividade para o corretor. Então o cara vem e fala, olha, nós trabalhamos dessa forma, com exclusividade. E aí é importante a gente entender o conceito das coisas. Ok, o que é exclusividade para o corretor? Ele vai falar o seguinte, olha, a partir do momento que você assinar comigo, eu vou fazer das tripas corações tudo que eu puder para poder negociar o seu imóvel nesse período. Então você coloca lá um período de 3 ou 6 meses. Então nesse período você está impedido de vender por qualquer outra pessoa. Né? E se qualquer outra pessoa trouxer algum cliente para o seu imóvel que você quiser vender, eu vou negociar a comissão comigo. Vai ter que fazer ali a divisão, vai ter que ter a rachadinha. Né? Então, ou seja, qual é os interesses envolvidos? O bônus para ele está claro. Se por acaso nesse período, qualquer que seja a negociação do meu imóvel, ele ganha evolução. Independente dele ter agido ou não agido. E aí o que... Não sei se você está falando do estilo Remax, né? E o que eu coloco como contrapartida? Olha, eu já entendi
sua atividade está muito bem esclarecida e eu concordo em dar exclusividade para você. Entretanto, se o seu objetivo não for atingido, se você não vender o meu imóvel durante esse período, vamos colocar aqui uma cláusula de indenização? Não, mas aí não. Falei, pois é, aí toda a vida eu tentei fazer uma venda por exclusividade, mas eu nunca consegui. Porque é aquele negócio, né? Pode me colocar no ataque que eu vou fazer gol? Não, 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 mas se você não fizer gol, aí a gente deixa esse lado no campo? Não, aí não pode no ataque, não. Então não faz sentido. Né? Você tem que ter ali a contrapartida. Exclusividade é isso, né? Então não é uma atividade meio, é uma atividade fim. Você bota fé no seu taco, você tem exclusividade. Pelo contrário, você vai ganhar se você produzir. É natural, né? E aí, voltando na parte da negociação, que eu tenho dezenas de exemplos, mas alguns me marcaram durante essa minha trajetória. Eu gosto sempre de colocar o seguinte para o corretor, até para poder facilitar e incentivá-lo, né? Falo, cara, eu quero tanto na minha mão. E eu faço isso direto, até hoje. Isso é uma prática que eu tenho por mim. E aí peguei um apartamento uma vez lá, um popzinho, 180 mil eu queria na minha mão. Isso foi em 2022, vai. 180 mil eu quero na minha mão. Aí me volta a corretora, foi lá, fez a visita, a mulher adorou, apaixonada no apartamento, falou, olha, eu consegui 185. Aí eu falei pra ela, ok, tá fechado, né? 180 na minha mão, 5 mil. Não, mas aí não dá 6%. Aí eu falei, e o que eu tenho a ver com isso? 180 na minha mão, você ganha 5, tá fechado o negócio, você ganha 5 mil, vambora? Não, não, desse jeito eu não trabalho. E ela não fez a venda. Depois eu vendi esse imóvel por 190, mas ela não fez a venda para não ganhar 5 mil de comissão, que dava ali seus 3%, pouco menos, né? Então, isso aconteceu. E o contrário também é verdadeiro. Estava vendendo um lote, inclusive um loteamento, e quanto eu quero? 280 na minha mão. O que você conseguir assim é seu. Eu falo sempre isso. E o cara foi e fez a façanha de vender por 350. Eu falei, caramba, cara, parabéns para você. Então, lavou a égua. Perfeito. Né? Por quê? Porque o combinado não é caro. Eu já tenho o valor que eu quero. Encerrou o assunto. Então eu não fico colocando percentuais no negócio. Tá a critério dele. E diferente do que a Marcela falou lá, ó, o cara tá vendendo por 1 milhão. Quer 1 milhão na sua mão? Eu quero 1 milhão na minha mão. Por quanto você tá vendendo? Pode vender por 2, desde que você pague o ganho de capital da diferença. Esse que é o É, ponto. esse é o Por problema. quanto que tá vendendo, Né? né? Então, o corretor, se ele tem a capacidade, se ele tem a destreza, se ele tem o dom de ser um corretor bom, ele ganha, inclusive, fazendo exatamente o que ele deveria saber fazer, ele é intermediação de negócio. Ele compra e vende e fica pro deságio, fazendo ali, ó, um mero para e passo. Ô, Fernando, mas essa técnica que você passou é excelente, porque às vezes a gente não tem nem que estipular percentual, né? Dá 8%, né? Dá 10%. Você vira e fala assim, ó, o que eu quero na minha mão é isso, o resto é seu. Pode chegar a 50% de comissão, 100% de comissão. Gente, o combinado não sai caro. Então, vai ter gente aqui escutando esse podcast, pode falar assim, mas é um absurdo ela trazer 185 a proposta e você não dá os 6% para ela. Mas você falou para ela, 180 mil na minha mão, ela que não deveria ter trazido, então, uma oferta de 185, se ela não quer abrir mão de os 6%. Ela pega 180 mil, divide ali por 0,94, ela vai saber quanto que é o valor da oferta que ela tem para trazer para você por 6%, e ela vai estar garantindo. Ela não precisava nem te ter trazido a oferta de 185 se ela não quiser. Então, gente, essa estratégia de oferecer, ó, eu quero tanto a minha mão, e você pode buscar o que você conseguir é seu, é uma boa. Pode ser que a pessoa vai ganhar 20, 30, 50% numa negociação dessa, gente. Um ótimo incentivo, vale para a gente trabalhar essa questão. Galera, então é isso. Nosso assunto aqui foi trabalhar, mostrar para vocês o valor do corretor de imóveis, mas o corretor de imóveis que sabe trabalhar bem, que buscou aperfeiçoamento, que fez sim o TTI, que é o que o Fernando tinha falado lá, é o curso de técnico de transações imobiliárias, foi o curso bem feito e que foi além, que foi através de conhecimentos, inclusive na internet, buscar saber como fazer boas fotos, bons criativos, boa captação de clientes, avançar nesse aspecto comercial, fazer tráfego pago. Você aí tem todo um mercado imobiliário riquíssimo
para ser um corretor diferenciado e ganhar rios de dinheiro. Agora, infelizmente, temos ali os mal corretores que acabam aí denegrindo a classe. Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Clique no like aqui para dar uma curtida e reciprocidade para a gente e compartilhe aí com corretores que podem melhorar a sua atuação escutando aqui essas dicas que a gente deu. Grande abraço e até mais!